Com base em uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta em 13 de março pela primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Pinheiro, a Justiça determinou em caráter liminar, em até o valor de R$ 566.600, a indisponibilidade dos bens de Augusto César Miranda, secretário municipal de Educação, Tomás Edson de Araújo e Silva Júnior, presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Magno Luiz Mendes da Silva, secretário municipal de Administração. A decisão da juíza Tereza Cristina Franco Palhares Nina atende a pedido feito pelo Ministério Público em ação que trata de propostas irregulares na aquisição de livros didáticos para o município de Pinheiro. O contrato firmado em 10 de fevereiro de 2017 com a empresa Florescer Distribuidora de Livros Educacionais, com valor de R$ 1.829.467, foi procedido de um processo de inexigibilidade de licitação, no qual foram apontadas diversas inconsequências. A assessoria técnica da Procuradoria-Geral de Justiça, ao analisar o procedimento, considerou irregular com indícios de superfaturamento de 40%, além do descumprimento da legislação e a inobservância das jurisprudências dos órgãos de controle. Uma das questões levantadas é que o projeto básico elaborado pela Secretaria Municipal de Educação não informa a quantidade de alunos por etapa de ensino, nem estabelece qualquer relação para justificar a quantidade de livros a serem adquiridos. O projeto também não foi aprovado pela autoridade competente. Uma entrevista concedida ao programa Tribuna Popular da Rádio Pericumã FM, o promotor de justiça, Dr. Frederico Bianchini, falou da ação. Esse caso que foi divulgado foi uma representação feita por um vereador em março do ano de 2017. Foram dois os problemas. O primeiro problema foi a inexigibilidade de licitação. A regra na administração pública é a licitação. Por que existe a licitação? Porque a licitação, o objetivo dela é que a administração contrate a melhor proposta para ela e permite a igualdade de condições naqueles que tiverem interesse em contratar com a administração pública. Então, no primeiro momento, essa inexigibilidade foi indevida. Porque você só exige uma licitação quando há um fornecedor exclusivo. Então, por exemplo, um hospital precisa de um aparelho de ultrassom que só é fornecido por uma empresa. E nesse caso, para que licitar? Não tem, porque há exclusividade daquela. No caso em tela, não. Deveria ter sido feito o processo licitatório para selecionar a melhor proposta para a contratação da administração pública, e isso não foi por diversas irregularidades, algumas citadas na matéria. E o outro problema grave foi que foi constatado um superfaturamento de cerca de 40% nessa licitação. Então, quase a metade do valor. Exatamente. Então, isso foi atestado no laudo, assinado por dois economistas. Então, não sou eu, o promotor de justiça, que tirei minha cabeça da mesa, foi periciado e constatou que cerca de 40% foi superfaturado. Ou seja, um livro que custa 6 foi comprado por 10, gerando prejuízo ao erário. E aí a investigação terminou. O Ministério Público propôs a ação de improbidade administrativa. Os réus terão toda a oportunidade de se defender na ação, vão oferecer a defesa, vão arrolar testemunhas, e ao final o Poder Judiciário vai dar a sua decisão se houve ou não o ato de improbidade administrativa. Na época da celebração do contrato, a Prefeitura de Pinheiro não indicou o empenho dos valores previamente. Quando a nota de empenho foi emitida no mesmo dia da assinatura do contrato, também apresentou uma série de irregularidades, como a não especificação do contrato e a falta de comprovação da autoridade competente para a criação da obrigação de pagamento. Outro ponto é que as declarações de distribuidor exclusivo apresentadas pela empresa Edições Escala Educacional Limitada
PAI, Editora de Livros Limitada, e Florescer, Distribuidora de Livros Educacionais, não atendem às exigências da lei. Os réus, segundo consta a ação, foram responsáveis por levar adiante procedimento licitatório viciado, que não atendeu minimamente aos ditames constitucionais e legais que regem o tema, concorrendo mediante suas respectivas atuações para a violação de princípios exigido no trato da coisa pública, bem como na perpetração de grave juízo ao erário público. Observa na ação o promotor de justiça Frederico Bianchini Joviani dos Santos. O membro do Ministério Público ressalta ainda que, não havendo obediência ao procedimento previsto em lei para a contratação de prestação de serviço, a contratação direta é nula. Foi uma investigação isenta, técnica. Eu sou preso à técnica, não tenho lado político, se foi A, se foi B. A denúncia foi feita, os vereadores exerceram um papel brilhante de fiscalização do Poder Executivo, porque o Poder Legislativo, ele não é só para elaborar as leis, ele é para fiscalizar a lei. Então, fizeram a coisa correta, fizeram a representação, foi feita a investigação e a resposta foi essa ação e outra ação criminal também, pelo mesmo fato, porque o mesmo fato, ele caracteriza o tipo penal do artigo 89 da Lei 8666, que é você dispensar licitação. Então, além da ação de improbidade administrativa, foi proposta ação criminal também contra os réus, cujas penas são mais duras. Se eles condenados, podem também sofrer a pena privativa de liberdade.